Então, boa noite a todos. Meu nome é Tércia Barreira Viadana. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui, agradecer a presença dos nossos convidados, né? Eu vou, então, explicando como que vai ser esse processo da live. Hoje vai ser, eu vou apresentar um pouquinho as pessoas, o nosso trabalho. Depois a gente vai passar a palavra para o Bruno, depois para a Josi, e em paralelo às falas deles, conforme vão surgindo dúvidas, vocês podem escrever perguntas aí no chat, tá bom? E aí a ideia é que a gente consiga responder. A gente tem cerca de 1 hora de live, então talvez algumas perguntas não sejam respondidas, mas aí a ideia é que, se acontecer isso, a gente possa receber, anotar essas perguntas e mandar depois para as pessoas interessadas, tá bom? Então, bom, meu nome é Tércia Barreira Viadana, eu sou graduanda em Psicologia do 8º semestre. Esse é um trabalho, né, um projeto de estágio de orientação da professora Érica Cardoso Sproesser. Às vezes eu vou dar uma paradinha, que é porque eu estou liberando as pessoas que estão entrando, então eu peço desculpas. O estágio ele é realizado em grupo. Nesse momento a gente está trabalhando virtualmente, mas é um grupo, e aí temos aqui o Daniel Leite participando junto com a gente, o Érico Maia, que também é do grupo, a Vitória, e tem mais 2 outros participantes, que é o Arthur e a Esther, que estão trabalhando e não vão conseguir estar aqui conosco hoje, né? Inclusive, o Arthur, ele é arteterapeuta, e a Esther trabalha no CAPS, também com saúde mental. Até fiquei pensando, Josi, se de repente vocês não se cruzaram por aí, porque ela é técnica em enfermagem. Trabalha lá. Esther Conceta. Bom, eu tenho outras 2 formações, e aí eu até queria aproveitar, né, para fazer uma retificação lá na apresentação, na imagem. Eu tenho graduação em Relações Públicas e também eu tenho a graduação em Hotelaria. E eu sou docente atualmente pela área da hotelaria. Nós somos colegas de trabalho, eu, Bruno e a Josi, né? O Bruno e a Josi e eu damos aula no Ceprocamp, que é o centro é uma escola que tem em Campinas, profissionalizante, né? O Centro Profissionalizante, Centro de Educação Profissional de Campinas. Bom, o tema que a gente optou por estudar nesse projeto é o tema do isolamento social, né? Os impactos do isolamento na saúde mental. Lembrando que não é só o isolamento que causa um impacto na saúde mental, mas a pandemia como um todo, né? Então, o fato de ser uma doença, dos contágios, então isso também afeta a nossa saúde mental, né? Essa preocupação, essa ansiedade. Por isso que nós optamos aqui em trazer, e aí eu vou apresentar então, qualquer falha, por favor, vocês me corrijam, porque os currículos são grandes, eu tive que fazer ficar mais sucinto. O Bruno Kenzo Kagawa é licenciado em Biologia pela PUC de Campinas e mestre pela Unicamp. O Bruno também é educador ambiental, com foco em répteis, em zoológicos e clínicas de preparação para veterinários na cidade de Campinas. É isso, né, Bruno? A Josi Cleide, a Josi, possui graduação em enfermagem, também pela PUC de Campinas. Nós 3 somos filhos da PUC, porque eu fiz relações públicas na PUC. Pós-graduação em educação profissional na área da saúde. Só um momento. Especialista e pós-graduada em auditoria hospitalar e saúde mental. Atuou como enfermeira em vários hospitais.
muitos hospitais e no pronto-socorro Ouro Verde também. Atualmente a Josi é docente lá no Ceprocamp e também é docente, a gente estava conversando sobre isso, né, Josi? No Centro de Escola de Educação Profissional Global, é isso? Pode me corrigir. É isso. Bom, então eu gostaria de agradecer, né, imensamente a participação de vocês. E eu queria já passar a palavra, então, para o Bruno. Né? Bruno, se possível, né, eu gostaria que você iniciasse explicando sobre o vírus, o SARS-CoV-2, e sobre a forma de contágio, né, e o porquê da importância desse isolamento ou distanciamento social. Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Agradecer a presença de todo mundo que veio hoje, dispôs um pouquinho do tempo, agradecer o convite, né? E vou falar brevemente, né, do SARS-CoV, o enfoque não é... Vou dar uma leitura dinâmica aqui, porque o enfoque da live não é esse, né? Mas, assim, SARS-CoV-2, então, é um vírus, é um tipo de coronavírus, né? Isso acho que todo mundo já está meio cansado de saber, né? Mas é um tipo novo de coronavírus, tá? Ele é bastante inédito no quesito de que é um coronavírus que ele tem ele infecta uma quantidade maior de células, coisa que a gente não via nos outros, que eram só respiratórios. Os outros, que já circulavam naturalmente, que são considerados endemias, né? Esses sim são gripezinhas, né? Esse SARS-CoV-2, ele não é uma simples gripe, né? A gente está vendo aí, cada dia que passa, pouco se conhece dele, né? Pouco se conhece da origem dele também, a gente não conseguiu... não foi possível até agora rastrear exatamente como ele surgiu, né? Mas as hipóteses são várias. E ele é um vírus muito novo, né? No sentido de que ele infecta uma gama muito grande de células e a gente não sabe, né? O quanto isso pode levar a sequelas, né? Então, além das pessoas que já morreram, que a gente já viu, né? No mundo inteiro, as pessoas sendo infectadas numa taxa extremamente acelerada, a gente também não sabe quais são as consequências a longo prazo, né? Até tá rolando, assim, né, o contexto agora que a gente está vendo, assim, né, aqui na nossa região, aqui, né, estado de São Paulo, né, uma abertura, entre aspas, gradual aí, né, que de gradual não tem nada, né, tudo passando para a fase verde. Tá? Eu só queria pedir, assim, para que agora é um momento que a gente está percebendo, né, que a gente tem, as pessoas estão saindo na rua muito como se fosse não no novo normal, mas o antigo normal, né? É um antigo normal, de novo não tem nada, né? Porque ninguém está usando máscara mais, né? Raramente se vê alguém usando máscara. E não estão mantendo o distanciamento, né? A gente não pode esquecer que a situação que a gente está vivendo agora, né? O pessoal está reforçando isso, a nível de Brasil e a nível do estado de São Paulo, né? Comparando os dois, a gente pode falar que a gente está no platô, né? O que significa o platô? Né? Platô não é queda no número de casos, tá? Platô é uma estabilização no número de casos. É uma estabilização muito recente, né? Dá para perceber que as pessoas acham que o platô, na verdade, que está tudo tranquilo, está tudo bem, né? Então é meio que, eu entendo que a gente é meio refém, né? O capitalismo ele é um sistema bem delicado, né? A gente fica refém dele, porque se você fecha, a gente tem uma crise econômica ferrada e aí outros problemas se agravam, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria que as pessoas entendessem também que a gente está vivendo, né, por parte da gestão pública, um negócio que é mais ou menos assim um misto de necropolítica com racismo ambiental, né? Então é mais ou menos assim, você estabelece um número de pessoas que pode morrer, quem pode morrer, e aí abre a economia, né, e deixa tudo aberto dessa forma, tá? Então eu só queria que as pessoas se conscientizassem e tomassem mais cuidado, né, o público de forma geral. SARS-CoV, a gente sabe que ele é transmitido por vias aéreas, contato direto com os infectados, tá? Uma via que a gente também conhece é a via por superfície, por fomites, né? Por isso da questão da máscara e do álcool gel, tá usando o tempo todo álcool gel, né? Aquela coisa lá que sempre se falou desde o começo da pandemia de tratar as mãos, né? Como se elas estivessem sempre sujas, né? Nunca evitar de tocar o rosto, tá? Fazer todo aquele ritual de sepsia mesmo, né? Não é porque tem 7, 8 meses de isolamento aí que a gente pode relaxar agora, tá bom? E mais recentemente, né,
Isso, na verdade, desde o começo da pandemia, né? Mas mais recentemente, é uma coisa que é muito polêmica, né? Até a OMS, eu acho que demorou muito tempo para assumir isso. Fala-se em transmissão por aerossóis, né? Então, o que significa, na prática, essa transmissão por aerossóis, tá? Você tem, então, toda vez que você respira, você fala, você espirra, você emite um negócio chamado de perdigoto, né? Que são aquelas gotículas de saliva que saem, né? Naturalmente, quando a gente está fazendo essas coisas. Os aerossóis, eles são partículas, né? Então, você tem as partículas grandes, né? Que tendem, quando você espirra, elas tendem a sedimentar muito rápido, né? Então, elas caem muito rápido por causa do peso delas, do tamanho, da gravidade, né? E você tem os aerossóis, né? O que são aerossóis? São aquelas partículas que são pequenas, tá? E elas acabam pairando no ar, né? Por que a coisa, né, dos aerossóis ela é extremamente polêmica, tá? Porque não se tem, então, uma padronagem, né, para considerar assim, qual é o tamanho de uma partícula para ela ser um aerossol. Isso entre os médicos, entre os engenheiros, não se tem essa medida, tá? Você tem uma faixa de tamanhos, né, que essas partículas se situam, mais ou menos, né? E a gente tem as técnicas de coleta de amostra de ar para analisar a presença ou não do vírus, né, elas não são padronizadas também. Então, cada estudo vai se utilizar da técnica que acredita ser mais adequada. Tá? E sempre, 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 você não consegue analisar nessas técnicas, essa é uma limitação metodológica que tem que ser levada em consideração, principalmente para o SARS-CoV, né, que é um vírus envelopado, que em tese é um pouco mais delicado, né, tem uma estrutura mais delicada, você não consegue detectar a viabilidade de vírus. Tá? Você detecta a presença dele, mas você não sabe se essas partículas estão viáveis, né? Por isso que é tão polêmico, por isso que eu acredito que a OMS demorou tanto tempo em frisar essa questão do aerosol. Mas o que é importante para a gente entender? Tá? A questão do aerosol é o seguinte: onde que ela vai acontecer? Tá? Ambiente fechado. Né? Sempre vai acontecer em ambiente fechado e quando você tem uma circulação muito ruim, ou você tem pouca, ou você não tem circulação nesse ambiente, é muito pior, né? A probabilidade de você se infectar aumenta. Tá? Então são coisas que a gente tem que se atentar. Aí você fala assim, tá, então quer dizer que os aerosóis são partículas muito pequenas, né? E aí, então não adianta usar máscara, né? Porque essa é outra questão que entra, né, em pauta e confunde muito. Depende, tá, do tamanho da partícula, né? Mas assim, a questão da máscara é interessante assim, na média, né? Na média, as partículas de aerosóis que são consideradas infecciosas, elas ficam entre 4 ou 5 micrômetros, mais ou menos. Tá? Para ter um parâmetro assim do tamanho de uma bactéria. Né? Só comparando assim grossamente o tamanho de uma bactéria. A máscara, que é aquela máscara de tecido que a gente está usando, né? Dupla face, 2 tipos de materiais diferentes, tanto para emissão quanto para inalação, ela tem uma eficiência de, na média, 80%. Tá? Tanto na emissão quanto na retenção dessas partículas. Então não é como se, porque tem aerosol, eu não preciso usar máscara porque eu vou me infectar de qualquer jeito, né? Então parece que tem uma confusão com relação a isso, né? E é uma discussão que não é feita, né? Até na comunicação, na mídia, a comunicação científica, ela faz essa discussão de uma forma superficial que acaba confundindo as pessoas um pouco, tá? Um único detalhe que eu queria frisar, né? Foi feito um estudo eu já vi gente usando isso na rua, tá? Tô falando isso porque é importante ter essa noção. Máscara é máscara de dupla camada e 2 tipos de materiais diferentes. Tá? Esse é o quesito das máscaras que nós, pessoas que não somos trabalhadoras da saúde, né, a gente tem que adotar, que a gente não está num ambiente que é extremamente insalubre, digamos assim. Né? Então, dupla camada, 2 tecidos de 2 materiais diferentes. Né? Eu vi já um pessoal usando aquelas bandanas, sabe, de pescoço e de face na rua, né? Teve um estudo lá da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que fizeram, é um estudo muito simples, né? Que não é conclusivo, tá? Mas fizeram um estudo com uma pessoa utilizando 14 tipos de máscaras diferentes, né? Entre essas estava essa bandana, que geralmente ela é de poliéster e elastano, né? Muito fina, né? O que perceberam é que essa bandana, do que você usar ela, é melhor você não usar nada. Tá? Por quê? Essa bandana, quando você emite os perdigotos, né, atrás dela, ela faz um efeito como se ela fosse uma peneira. Então ela pega aquelas partículas maiores e transforma em aerosol, tá? O que torna a situação muito pior.
né? Então, não usem, tá? Se for esse tipo de proteção, não é proteção, né? É só ilusão. A ilusão de você achar que está protegido e você piorar quando você está no ambiente fechado, você está colocando os outros mais em risco ainda, tá bom? Só um único detalhe, né? Tem muitas coisas assim que estão em discussão ainda, né? Agora estão uma hipótese, né? Os médicos é uma hipótese, tá? Uma hipótese. Mas os médicos trouxeram uma hipótese de que o uso da máscara ele reduz a gravidade da doença, tá? Então, quando você está usando máscara e você se infecta, né? Através das vias respiratórias, você inala uma carga viral menor, o que consequentemente pode levar a uma manifestação mais branda da doença, tá bom? Então, é uma hipótese, lógico que a letalidade da doença você tem inúmeros fatores que que interagem, né, para que ocasione aquele resultado da letalidade da doença, mas é uma coisa que acende a luzinha, né, a luzinha vermelha para a gente não esquecer do álcool gel e não esquecer da máscara, tá bom? É só para reforçar mesmo, né? Muito importante isso mesmo, Bruno. Nossa, eu não fazia ideia, assim, imaginava que o negócio, né, esse tecido não, é mais assim, me parece, né, a sensação da pessoa que se recusa a usar, e aí como tem alguns ambientes que é obrigatório o uso, né, porque isso também acontece eventualmente, a pessoa põe qualquer coisa no rosto. Então, eu sempre interpretei assim, nesse sentido, né? A pessoa tá negando aquilo, então ela põe qualquer coisa só para ela não ser barrado, né? E aí agora está falando que é pior ainda, né? Fazer isso. Então é bem. Só tem uma exceção com relação a algodão, tá? Se for algodão, fizeram um teste também, né? Com uma camiseta de algodão, né? E ela tem uma eficiência razoável, tá? Ela tem uma eficiência razoável na retenção e tanto da inalação quanto da exalação de partículas, né? Mas essas bandanas fininhas, isso não é proteção, não, tá bom? E agora eu fiquei curiosa, assim, porque ultimamente eu tenho visto também pessoas com uma máscara que é uma bem grossa, não sei se você já viu, e ela é meio dura, assim, e aí quando a pessoa fala, é difícil ouvir, porque justamente a máscara é muito grossa, e aí ela tem que falar muito alto. Isso também atrapalha? Assim, cada vez, a questão que é importante é ter em mente, assim, tudo emite perdigotos. Você respirou, emitiu perdigotos, né? E você conversou, você também emite mais do que só respirar. E você espirrar, emite mais do que só conversar, né? Então, você tem uma questão assim, quanto maior o esforço que você tem para falar, quanto mais alto você fala, maior a quantidade de perdigotos que você emite, tá? Então, outra coisa que é importante, eu acho, reforçar também, assim, tá de máscara já é um ponto positivo, tá? Você pode falar alto, né? A eficiência vai ser a mesma, né? A eficiência vai ser a mesma. Mas uma coisa que eu acho importante também reforçar é com essa coisa do aerossol, né? Que foi uma coisa que, pelas instituições, né, oficiais, o OMS, é uma coisa meio que emergente, mas não é, né? Uma coisa que é importante frisar é assim, vai sair na rua, para a própria segurança de vocês, né? Vai sair na rua, opte por aquelas máscaras que tem arame que fecham a parte de cima, porque eu vejo também muita gente com máscara, mas é aquelas que são completamente abertas aqui, né? No rosto, do lado do nariz, né? E se você entra num ambiente que tem pouca circulação, e esse ambiente tem uma circulação alta de pessoas, né? O risco é grande, né? Porque você também tem entrada de ar, né? A circulação de ar por essas frestas, tá bom? Então, de preferência, as máscaras que são mais justas, tá? Tá joia. Bom, eu não sei se você quer fazer mais alguma colocação, Bruno. Você tinha comentado. Pode falar. Só fazendo um gancho sobre esse assunto ainda, eu queria saber se aquela informação de que a máscara protege mais as outras pessoas do que a pessoa que está usando, se essa informação é correta, e também se em algum nível a pessoa que usa máscara também é protegida. Essa é uma colocação bem interessante, né? Então, assim, no quesito de proteção, né? No quesito de proteção,
É difícil, assim, a primeira coisa que é importante a gente ter em mente, é muito difícil. Estão acontecendo estudos agora, né, estudos de ampla escala, né, com populações grandes, 40 mil, 10 mil pessoas, para se analisar a eficiência da máscara, tá? Então a gente não pode afirmar, né, igual eu falei para vocês, o que eu afirmei de 80% de proteção é para um determinado tamanho de partícula, né, e foi feito um estudo pontual, tá? Mas assim, a proteção da máscara, ela varia de acordo com o tamanho da partícula que é emitida. Né? Então, quando você faz estudos em ambientes controlados e isolados, então você consegue analisar isso pontualmente, né? Então, assim, mais ou menos, para partículas que são razoavelmente grandes, 4, 5 micrômetros, a eficiência é 80%, tanto para inalação quanto para exalação, então é igual. Tá? Para partículas menores, aí entra aquilo que você falou. Né? Então, assim, se você pega partículas que tem metade desse tamanho, 2 micrômetros, por exemplo, essa é a eficiência de partículas que são retidas na exalação, ela chega próximo de 80%. Mas na inalação, ela varia entre 50% até 60 e poucos por cento. Percebe? Então, é muito mais, quando as partículas são menores, né, quando são aerosóis pequenos, é muito mais uma proteção coletiva do que uma proteção individual. Tá? Porque se você for analisar uma eficiência de 50%, é baixa, né? É uma eficiência muito baixa como equipamento de proteção individual, tá bom? Então, faz sentido sim. Eu falo que é um ato de egoísmo e falta de empatia extremo, né? Quando você vê uma pessoa usando máscara e a outra não, né? Porque quer dizer, a máscara não te protege na mesma medida que você está protegendo a outra pessoa que não está de máscara, né? Não sei se ficou claro. Sim, sim. Ô Bruno, já tem 2 perguntas aqui no chat. A Cristiane pergunta: de quanto em quanto tempo devemos trocar a máscara de tecido algodão? Mas, então, é muito variável, né? Eu falo assim, no dia a dia, né, recomendação no dia a dia, entre 2 a 4 horas. Tá? A recomendação é entre 2 a 4 horas. Você vai ter algumas máscaras, que depende das máscaras comuns de algodão, é isso, né? Aí você vai ter algumas no mercado que elas são máscaras que têm outros tipos de proteção, outros tipos de tecido, algumas máscaras especiais, né? E tem algumas até que eles vendem como uma máscara que você pode usar o dia inteiro. Eu vi uma que tinha nanopartículas de prata, né? E de fato funciona. Tá? De fato funciona, você pode usar um período de tempo mais prolongado, né? Mas essa média, de 2 a 4 horas, tá? A depender da atividade que você está fazendo. Tem um pessoal que gosta de sair para fazer exercício, correr, né, se exercitar, mas gosta de usar máscara. Tá? Quando você está se exercitando, a quantidade de vapor que você está emitindo, né, é muito maior. A umidade, a máscara fica úmida muito mais rápido. Tá? Então você divide esse tempo pela metade sempre. Né? Você vai se exercitar 2 horas, você tem que carregar 2 máscaras com você, tá? Eu sei que ninguém faz isso, né? Mas idealmente deveria ser feito isso, né? Uma coisa meio complicada de ser feita, tá bom? Mas acho que é importante a gente ter a informação, né? Pelo menos, Bruno, que eu acho que é o que você colocou, assim, né? A comunicação, ela é muito falha, né? E então acho que sempre é bom a gente esclarecer. Acho que tem muitas polêmicas e pouca informação de qualidade. E esse é o intuito da gente estar aqui hoje. Tem um negócio, né? Eu falo assim, também não precisa ser neurado, né? Não precisa ser neurado, né? A média é uma recomendação, né? Entre 2 a 4 horas, né? Mas eu estava lendo também um texto na internet de um médico, né? Ele é um médico infectologista, ele é especialista, né? E ele falando assim, que se você vai sair, vai fazer as suas atividades do cotidiano, tá? Para não ser paranoico. E uma recomendação que ele dá, óbvio que é assim, uma brincadeira, mas uma comparação que ele dá é assim, troque de máscara com a mesma frequência que você troca de roupa íntima. Tá? Então é mais ou menos essa comparação que ele faz, entendeu? Então não precisa, né, também, entendeu? Certo. E, bom, a Marilda Yamashiro, ela está aqui hoje, a Marilda é meu convite, a Marilda trabalha no Ministério da Saúde lá de Alagoas. Obrigada, viu, Marilda, pela sua presença. E ela escreveu: Bruno, dizem que gritar também emitimos mais gotículas, é verdade? Sim, é verdade. Quanto mais alto, quanto mais a gente fala, a gente emite mais partículas, né? Então tem uma comparação que fazem, fizeram estudos também comparando isso, né?
Quando a gente está respirando normalmente, a gente vai emitir uma média de 6 partículas de saliva por segundo, respirando, né? Quando a gente está conversando com alguém, a gente emite 10 vezes mais, então emite uma média de 60 partículas de saliva por segundo. E assim, a gente está de máscara. Quanto mais alto você fala, mais partículas você vai acabar emitindo. Tá? Então, conforme você vai aumentando a intensidade da sua voz, né, aumenta também a quantidade de partículas que são emitidas. Por isso que eu sempre falo assim também, agora está no momento de abertura, todo mundo saindo na rua, né, se encontrando. Mesmo estando de máscara, tá, para você conversar e socializar com as pessoas, é importante manter esse distanciamento, né, que não é mais de 1,5 metro, agora são 2 metros, né, pelo menos 1,5 metro, né. Por quê? Quando você emite uma partícula de saliva, um perdigoto, por que dessa distância, né? Por que disso? Porque a maior parte das partículas ela vai sedimentar antes de chegar na outra pessoa, tá? Por isso dessa distância, né? Então, é importante lembrar que, ainda mais nesse momento de abertura, né? Que tá tudo liberado, tá bom? Acho que era isso. Eu tinha uma pergunta, Bruno, em relação ao uso de ventiladores. Eu vi lá que na fase verde também agora é isso, né? Abriu tudo, tá tudo, só a única ressalva é essa de manter o distanciamento, que aí a gente fica preocupado porque a gente não tem percebido isso, né? E tem essa ressalva que o uso de ventiladores não é recomendado em ambientes compartilhados, pois a movimentação do ar pode gerar difusão de agentes nocivos à saúde humana. O que seriam esses agentes nocivos? Por que não se recomenda tanto o uso de ventilador quanto o uso de ar-condicionado split? Tá? São duas coisas que não são recomendadas, né? Tem alguns lugares, alguns shoppings, algumas lojas que são em galerias fechadas, que eles usam aquele modelo de ar-condicionado, que ele renova o ar, jogando o ar, até farmácia tem disso, né? Jogando o ar que está lá dentro para fora. Tá? Esse ar-condicionado ele é tranquilo, né? Relativamente tranquilo. Agora, por que se fala do uso de ventilador e do uso de ar-condicionado split, né? Lá no começo da pandemia, e ao longo do curso da pandemia, mas os estudos que eu acompanhei, né, foram mais no começo da pandemia, na China e em outros países, alguns países da Europa também, fizeram aqueles estudos de rastreamento de casos, né? Quando era possível ainda rastrear os casos, quando você não tinha essa disseminação comunitária, né, do vírus que impede você de rastrear. E aí perceberam que algumas pessoas foram contaminadas exatamente por causa do fluxo de ar, né? Então você tinha às vezes pessoas que estavam próximas de ventilador, próximas de ar-condicionado, próximas de janela, né? E aí esse fluxo de ar ele passava pelas pessoas, né, contaminadas, e as partículas, né, infecciosas, né, as partículas virais eram carregadas até as pessoas que não estavam infectadas, né? Então, inclusive com barreira física, tá? É importante ressaltar isso, né? Então é por isso que não se recomenda, tá? Tanto o ar-condicionado split, o comum, quanto o uso de ventilador. Tem uma outra questão também com relação ao aerosol, né? O aerosol ele fica parado durante um tempo no ar, tá? Só que são partículas muito pequenas, né? Então eles demoram muito tempo para sedimentar. Quando o aerosol sedimenta, e de repente você entra no ambiente, você liga um ventilador, você liga um ar-condicionado, por elas serem muito leves, muito pequenas, pode acontecer a ressuspensão, né? Então elas não só sedimentam, mas como elas ressuspendem também, né? Então, e aí a gente sabe que esse vírus ele é muito mais complicado, né, no quesito de preservação da partícula viável, né, em comparação a outros, como H1N1, por exemplo, tá? Então, é por isso que esse tipo de circulação de ar artificial não é recomendado, tá bom? Tá bom. Bom, o Bruno vai ficar aqui com a gente. Se tiverem outras dúvidas que aparecerem, podem escrever aqui no chat. O pessoal está meio tímido aqui no chat, mas podem escrever. Posso fazer mais uma colocação, uma última colocação? Claro. Com relação agora está acontecendo, se olha a Europa está um show de horrores, né? A Europa está acontecendo agora, eu não sei se é segunda onda, não dá para falar isso, né? Uma discussão estatística essa, né? Mas enfim, está tendo uns picos, né? Uns surtos gigantescos de Covid, né? Está muito pior que aqui no Brasil. Só fazer um alerta, né? Porque assim, agora a gente está na fase verde,
Tá? Logo, logo, é final do ano, né? Natal, Ano Novo, férias letivas, aí o pessoal vai querer viajar, vai querer fazer tudo. Por quê, né? Então, só para a gente entender um pouquinho da dinâmica da Europa. Por que que a Europa hoje está nessa famosa, falada aí, segunda onda, tá? Mais ou menos em agosto, então eles tinham estabilizado, né? Aí chegou lá em agosto, mais ou menos em agosto, as fronteiras dos países da Europa Ocidental abriram, tá? Agosto é verão, férias, né? As pessoas viajaram para o sul da Europa para curtir lá, né? Você vê as imagens lá da Riviera Francesa lotada, todo mundo sem máscara, aglomerado, e depois voltaram para os seus países de origem, tá? E aí você teve esse surto magnífico aí, né? A Itália estimou que 30% dos casos, novos casos que surgiram, foram de pessoas que viajaram. Tá? E a Alemanha estimou aí mais ou menos 40%. Né? Só para dar um alerta, porque agora a gente está em platô, né? Só que logo, logo chega o verão, né? As férias, recesso de final de ano, férias letivas, né? Então, o que a gente está vendo hoje na Europa é mais ou menos, né, o que a gente pode ver no Brasil no começo do ano que vem. Tá? Fevereiro, março, né? Ou a gente espera não ver no ano que vem. Tá? Então, é uma dinâmica muito parecida. Eu espero que eu esteja errado, tá? Mas é uma dinâmica, infelizmente, ela é bem representativa, né? Tá bom? Tá. Pois é. Muito difícil, né? A Marilda escreveu aqui no chat, isso tudo é um grande desafio para nós brasileiros. Somos muito expressivos e do toque físico. E, inclusive, essa contaminação da Itália, né, também, muito provavelmente, se deu por isso, né? Porque realmente são pessoas também calorosas, têm dificuldade de manter esse distanciamento. Então, é um alerta para a gente realmente ficar atento. Só uma outra coisa rapidinho. Pode falar. Essa segunda onda, ela é uma onda que agora ela está pegando jovens, tá? E ela tem uma taxa de letalidade baixa, né? Não se sabe por quê, são muitas variáveis, então uso de máscara, a idade, né? Mas assim, tem uma afirmação muito forte que é do médico que tratou o primeiro-ministro da Inglaterra, né? O Boris Johnson, tá? Só quem acha que é jovem, né? Acho que tá tranquilo. Ele fala que a Covid-19, ela é a polio da nossa geração, a poliomielite do século XXI. Tá bom? Pela questão das sequelas que ela causa, tá? Então, é um alerta só para o pessoal que é mais novo aí, tá despreocupado. Tô vendo a Josi ali, quase quebrou o pescoço, balançando a cabeça. Vamos passar a palavra para a Josi, então, Josi, já entra aí, ô Josi. Pega esse gancho e aí fala um pouquinho também sobre os impactos da saúde mental para a gente, Josi, por favor. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, né, pelo convite. Vocês estão me escutando bem? Tá? Que ótimo. Agradecer a presença de todos vocês, né? Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta noite tão agradável. E realmente, né, falando um pouquinho das sequelas, né, o desafio agora é cuidar da saúde dos sequelados, né, porque não é só a questão de pegar, né, contrair a doença, mas sim as sequelas que são graves, né, neurológicas, motoras, né, algumas chegam a atingir até a parte cognitiva, um pouco, né, de parte de raciocínio, concentração. Então, vai demandar um tempo para essas sequelas se estabilizarem, né, e a população de maior risco mesmo é os jovens, né, porque eles geralmente são assintomáticos, mas eles vão sentir futuramente as sequelas disso. Né? E falando desse impacto, né, na saúde no todo, na saúde mental o impacto é bem maior, né? A gente tem vários artigos discutindo isso hoje, e recentemente tem um termo novo que está sendo usado, né, que é a coronofobia. Né? Então, as pessoas estão desenvolvendo essa coronofobia, que é um medo extremo, né, da morte, um medo extremo de ficar gravemente doente, né,
esse medo na repercussão financeira também, que leva a um adoecimento mental, porque eu tenho todo um desequilíbrio financeiro de várias pessoas, né? Então, o impacto principal na saúde mental é desenvolver esse medo de forma fóbica, né? Que aí o termo fobia, ele fala pra gente que é um transtorno, né, ansioso, assim, de um medo exacerbado de alguma coisa, né, desproporcional àquilo. Então, esse medo acaba desencadeando crises de ansiedade, acaba desencadeando sensações, assim, de perca mesmo, né, muito grande. Então, os transtornos são inúmeros, né, tanto a nível físico como mental, tem inúmeros traumas, né, e quando a gente pensa em si só de contrair a doença, esse medo, essa angústia, né, que fica uma coisa obsessiva, eu começo a adoecer, né? Claro que o medo, né, é inerente a nós, seres humanos, né? A gente sente medo, né? Porque nós amamos as nossas vidas, então, para preservá-las, a gente quer fazer de tudo para que a gente não adoeça. Então, o medo é inerente ao ser humano. Mas quando ele se torna um medo muito obsessivo, né, de tudo, de todos, de todas as situações, ao adoecimento, né, a esse adoecimento. Então, essa ansiedade, esse temor pela doença, tem que ser, de alguma forma, equilibrado, né, ele tem que se manter em equilíbrio para que não haja um adoecimento, né? Tanto a nível relacionado à doença e também a nível das perdas, né? Superar essas perdas, né? Tem famílias que tiveram pai, mãe, filhos, né? Então, dentro de uma família, não teve só um membro, né? Teve vários membros que vieram a falecer, né? E de repente lidar com esse luto também causa, né, um adoecimento mental, né, porque a gente consegue lidar, já é difícil lidar com luto, né, quando a gente realiza os rituais de despedida, né, quando você consegue comparecer a um velório, fazer algum ritual de despedida. E hoje a dificuldade, né, com a pandemia, então para muitas pessoas essa cerimônia fúnebre tem um significado muito grande para a elaboração do luto. Então, quando eu passo a não elaborar, né, não participar dessa cerimônia, não vivenciar de fato, de maneira real tudo isso, o meu luto se torna também mais complicado, né, demanda um tempo maior para eu poder me recuperar. Então, tem vários aspectos, né, dentre essa coronofobia, o luto, né, a solidão também, que muitas vezes é confundido, né, o isolamento social é uma coisa, a solidão é outra, né, e hoje muitas pessoas estão se sentindo, assim, essa solidão, em virtude do isolamento social, né, causa também um adoecimento mental que, consequentemente, vai me levar a alterações fisiológicas, alterações no corpo, né, então a gente vai começar a sentir fisicamente esse impacto, né, vai acaba somatizando isso e sentir esse impacto, né, fisiológico desse medo, com vários sintomas, né, até desde uma dor de cabeça, até uma dor muscular muito intensa, né, sensações de palpitação, tremores, alterações do sono, do apetite, né, então essas alterações fisiológicas é causada por esse medo, né, e o comportamental, né, que vai ser esse
esse impacto comportamental que a gente vai ter vai ser, muitas vezes, eu vi pessoas, né, conheço bastante gente da área da saúde que fica constantemente verificando aí a temperatura, qualquer alteração um pouquinho, alterou a temperatura, a pessoa já tem um comportamento de verificar, né? E também evita ao extremo. Eu penso que nós devemos sim evitar, né? Se possível, lugares assim fechados, encontro com pessoas, né? Devemos sim evitar, mas a partir do momento que a gente mantém o distanciamento social, né? Faz o uso da máscara, isso é possível desde que seja de forma segura, né? Então, muitas vezes esse comportamento muito exacerbado de evitar certas coisas causa um isolamento social que remete à solidão, tá? E na parte cognitiva a gente é muito afetado também, né? Então, esse pensamento contínuo de que eu vou morrer, se eu pegar o vírus, eu vou morrer, isso necessariamente não é verdade, né? Necessariamente, né? Então, a gente começa a ter crenças irracionais e comportamentais que comprometem realmente a nossa saúde, né? Causando todo um desequilíbrio fisiológico e principalmente mental. Ô, Josi, só te interrompendo um pouquinho, em relação a essa questão do que você está trazendo do medo, né? Eu também li alguns artigos que traziam a questão das pessoas interromperem os tratamentos de saúde com medo de ir ao hospital, de se expor, né? Inclusive, outro dia assisti um vídeo do Drauzio Varela reforçando sobre essa importância de não parar os tratamentos, né? E aí, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Sim, há um medo, sim, extremo, né, de se dar continuidade, né, eles têm esse isolamento, né, muitas vezes por esse medo tão exacerbado de contrair o vírus, então as pessoas, outros pontos, né, da nossa saúde, elas não estão dando andamento. Atualmente eu estou dando estágio no centro de saúde que os Papa Nicolau, por exemplo, a gente fala muito do câncer de mama, né, no outubro rosa, e eu fui fazer um levantamento com relação aos Papa Nicolau, que detecta o câncer de colo do útero, né? Então, uma demanda gigante, assim, cerca de 5% das mulheres procuraram o centro de saúde para realizar o exame, mas porque eram pacientes graves, que já estavam com uma sintomatologia. Então, principalmente esses exames preventivos foram todos deixados para trás por medo, né, do Covid. Os centros de saúde, né, de Campinas e região, teve uma redução, né, nas consultas médicas, na consulta em saúde mental, né, mas o serviço não parou, né, o serviço não parou. Se eu tenho uma demanda, se eu tenho uma necessidade de acompanhamento médico, e de ser medicado, né, o centro de saúde está aberto, né, porque eles separaram, tem centros de saúde que é só para síndrome respiratórias, são chamados covidários, né, que atendem só esse aspecto, mas os outros, né, eles estão atendendo numa quantidade menor essa demanda, né, e com essa fase agora, eles estão retomando os serviços, né, então, se eu preciso de um receituário, de uma medicação, eu posso agendar a consulta, procurar o serviço de saúde mais próximo e agendar a consulta para estar atualizando esse meu receituário e retomar o meu tratamento. Relacionado a até pacientes com protocolos de quimioterapia, isso é muito grave, interromper um protocolo, né, de quimioterapia.
né? Se eu interrompo esse protocolo, eu interrompo todo o processo que o quimioterápico tem de ação no meu organismo. E tem pacientes em tratamento por câncer com quimioterápicos que não estão acompanhando, infelizmente. Josi, tem aqui um comentário da Nádia no chat, que ela fala: andei refletindo muito sobre os rituais, não somente do falecimento, mas os diversos que fazem parte da nossa vida, do dia a dia, que por conta da pandemia não estamos realizando. Isso deve afetar consideravelmente a nossa mente, não? Sim, muito, né? Nós somos, como você tinha comentado, né? Povo brasileiro, né? De se abraçar, de se ver. Então, de repente, essa mudança de ter que comemorar um aniversário de forma virtual, né? Ter que comemorar, de repente, uma cerimônia de casamento virtual, né? Então, essa nova fase, e principalmente o velório, né, que era tão significativo para algumas pessoas. Tem pessoas que é importantíssimo participar desse momento para ela conseguir elaborar esse luto, né, a elaboração do luto faz parte, né, para algumas pessoas. Tem outras pessoas que já não gostam mesmo não gosto de ir no cemitério, já tem esse perfil, mas para a grande maioria, essa cerimônia, né, é importantíssimo para a elaboração, para eu conseguir elaborar esse luto de uma forma. Algumas culturas também têm como ritual, né, essa despedida. Acho que aqui na Amazônia tinha algumas tribos, né, que têm um ritual fúnebre, né, e eles não estavam podendo fazer. Isso era muito impactante para eles, para a saúde mental deles, porque eles não puderam. Era uma crença, né? Aquilo é sagrado, aquele ritual é sagrado para eles. Eles não poderem fazer, isso causa um adoecimento, né? Causa uma demora maior, muitas vezes, na elaboração do luto. O Rogério também comentou aqui sobre o equilíbrio ser importante. A Nádia agradeceu a sua resposta. E aí, em relação a esse comentário do Rogério, é justamente o que a gente fica pensando, né? Porque o Bruno abriu o debate falando aí sobre os riscos da gente romper com o distanciamento social. E aí vem a Josi e fala: gente, mas o distanciamento social, ele traz, né, problemas, impactos à nossa saúde mental. E aí foi justamente para a gente problematizar mesmo esse assunto, né? Porque não é um assunto fácil, não são decisões fáceis, né, da gente resolver. Eu percebi que há uns meses atrás, assim, meio ali, julho, né, eu estava sentindo muito, tendo esse sentimento, né, parece que você, cada vez que vai sair para ir no supermercado, você tem que fazer uma decisão, né, de se expor e correr um risco, né, e aí eu convidei, inclusive, o Bruno para a gente poder saber como minimizar esses riscos, né, e acho que seria essas orientações, né, Bruno, que você deu. Então, assim, não é que a gente tem que continuar isolado e aí causando, como tudo isso que a Josi trouxe, todos esses impactos para a nossa saúde mental, mas existem formas da gente conseguir se expor de uma maneira mais adequada, né, mais segura. Pode falar, Bruno. Então, na verdade, assim, isso que a Josi falou é bem interessante, né? Porque a gente perdeu muito, muito, muito da nossa rotina, né? Quer dizer, a nossa rotina, para quem está fazendo isolamento, obviamente, ela não existe mais, né? Então você teve que readaptar um monte de coisas e assim, o tempo todo quando você sai, né, você é preocupado, é avaliação de risco, né? Então você olha para os lugares e você vê aglomeração, você fica longe, ou você vê, eu estava até contando outro dia que eu fui com a Bia numa farmácia, né, numa farmácia pequena, né?
A gente foi entrar na farmácia, 2 pessoas sem máscara na farmácia. Falou, não, vamos embora, né? Então, o tempo todo você tem que fazer essa avaliação de risco, você tem que pesar se é uma prioridade, se vale a pena, né, você se expor. Então, você tem que reorganizar toda a sua rotina, né? Você fala assim, aqui em casa a gente vai no mercado uma vez, tenta ir uma vez por mês, né? Uma vez por mês no máximo, né? Para poder abastecer a casa e não se expor ao risco, né? Mas é isso, né? Não tem, assim, a gente tá esperando aí as vacinas saírem, né? Mas não, é que a gente não sabe, né? A gente não sabe quando elas vão sair, né? Essas previsões são previsões muito otimistas, né? Que estão lançando aí, né? Então, é importante a gente saber fazer essa avaliação de risco, né? Então, entender assim que ambiente aberto é mais tranquilo, desde que não seja uma praia aglomerada com, né, 35 pessoas em volta de você, e que ambiente confinado sem circulação não é interessante, tá? E é aquilo, né? Máscara e álcool gel, né? Não tem muita novidade com relação a isso, né? A Josi estava só fazer um adendo, né? Eu falei para vocês de quanto que esse coronavírus ele é capaz de infectar células, né? Que são diversificadas, né? Diferentes tipos de células. A Josi falou bem da questão dos efeitos psicológicos, tá? E aí a gente tem 2 problemas acontecendo, né? Que é assim, a gente tem o problema psicológico, que muitas vezes vai gerar sequela e vai precisar de gente para tratar isso daí, vai precisar de tratamento muitas vezes prolongado, né? Ele infecta células nervosas, né? Então ele infecta um tipo específico de célula, né? Que é o astrócito, né? O astrócito, que é uma célula da microglia, né? O micróglia. Não é uma célula que é chave, né, na função neuronal, mas ela tem um papel extremamente importante no quesito de manutenção do ambiente lá onde se encontra o neurônio, né, e das próprias sinapses. Quer dizer, se infectar essas células, você não vai perceber efeito a curto prazo. O que a gente pode possivelmente ter efeito a longo prazo. A gente não sabe o que isso pode causar no futuro. 10, 20 anos, né, se isso pode te causar uma perda cognitiva cedo, se isso pode te causar uma perda de memória, se isso lá na frente pode se tornar uma demência precoce, a gente não sabe, né? Então, é um negócio louco essa pandemia, né? A gente simplesmente não sabe, e por isso que o tempo todo a gente deve avaliar risco e deve se proteger da melhor forma possível. Tá? Eu sempre falo assim, se vocês vão num lugar, você percebe que esse lugar está abarrotado de gente, tem gente sem máscara, se não for muito prioritário, né? Se não for uma questão assim, muito prioritária, volta para casa, vai outro dia, tá? Porque realmente a gente está muito no escuro, né, com relação a essa questão da sequela da Covid. E aí, Josi, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está já meio que rumando para o fim, passou muito rápido, mas assim, queria que você falasse um pouquinho dessa questão dessa exposição, né, como o Bruno falou, o impacto, por exemplo, da pessoa, ela tem que fazer essa tomada de decisão, essa avaliação de riscos, isso gera um estresse, né? Então, simplesmente de eu pensar, eu me estresso. E aí eu não sei se você pode nos ajudar em relação, assim, a algumas técnicas que eu andei procurando mesmo pela internet, com psicólogos, né? Que passam para enfermeiros, para a gente respirar e, enfim, quando a gente estiver entrando nesse estado que você falou, né, de ansiedade, de fobia, se teria alguma forma da gente tentar retomar isso. Eu falei da respiração, mas, enfim. Uhum. Sim, né, eu acho que essa avaliação de risco é importantíssimo para quando você for sair de casa, né, é necessário você planejar realmente essa rotina de saída de casa e a rotina, esse planejamento da rotina dentro de casa, né, uma rotina nova, né, e muitas vezes quando a gente está, por exemplo, nós que estamos no trabalho remoto, né, nós nos adaptamos a uma nova rotina, né, então, de repente, você fazer essa respiração funda, essa meditação,
é importante, né? É ler algum livro, né? Ouvir uma música que te agrada, né? Que isso não seja um motivo de ansiedade, desde que você siga corretamente as recomendações. Se eu estou numa farmácia, como o Bruno falou, que tem 2 pessoas sem máscara, eu não vou me expor, né? Realmente eu não vou me expor. Então eu tenho que avaliar se aquele ambiente, se aquele estabelecimento realmente ele está cumprindo com as normas de segurança, né? Se eu entrar num ambiente que de repente ele não está tendo as recomendações que a Anvisa estabelece, né, de segurança, então eu vou evitar mesmo esses ambientes, né? Se eles não estão pensando na saúde do coletivo, então eu não posso me expor, né? Então, usar o álcool gel, usar a máscara e sempre procurar ambientes seguros, né, para você estar. Né? Se aquele ambiente te fornece a segurança, né, para você estar, que nem na farmácia, não deveria entrar, né? Deveriam ser abordados já para não estarem lá, né? Mas a gente tem coisas, né, que não tem como fugir. Ir ao supermercado, ir à farmácia. Então, tem coisas que a gente vai sair, que a gente saia de forma segura, né, pensando aí positivamente, né, que a gente vai fazer o nosso compromisso e voltar para casa, né? Que isso não seja um momento de estresse muito grande, um momento de ansiedade muito grande, que muitas vezes paralisa. Tem muitas pessoas que estão paralisadas em virtude desse medo, né? Ela não consegue sair, não consegue, e o que me assusta é muitas vezes essa solidão, esse isolamento, né, ficar, esse isolamento virar uma solidão, né, então realmente nós temos necessidades, né, fora do ambiente, né, da casa, porque muitas vezes no conforto da casa, parece que a gente está numa bolha, mas muitas vezes não é, porque o vírus pode chegar até dentro da nossa casa, né, trazido por alguém, né, muitas vezes, mas sair para a rua de forma responsável, de forma segura, né? Pensando principalmente no coletivo, né? Então, como você falou, respirar fundo, pensar positivo, né? Tomar todo cuidado para que não ocorra nenhum dano à saúde, né? E com esses cuidados, eu penso que é possível, né, sair um pouco quando precisa. Quando precisa, e eu acho que essa dica do lugar arejado também, né, que o Bruno falou, realmente é algo importante. Só lendo aqui o chat, né, o Marcos colocou que tenho visto é o discurso de temos que conviver com o vírus, desconsiderando todos os riscos e os contextos, né? Então, realmente, assim, existe essa negação, né, de, se for para pegar, que eu pegue, né, uma imagem, assim, meio que de super-herói, ou que, enfim, estou protegido, ou se for comigo vai dar tudo certo, enfim. E a Marilda escreveu, que eu achei importante também falar um pouquinho, Josi, sobre as crianças, né, acredito ser um grande desafio mantermos a saúde mental de nossas crianças, porque muitas vezes só conseguimos perceber seus sentimentos quando já chegaram no seu limite e descompensaram. E elas sentem o reflexo de nossas emoções e do ambiente confinado. O mundo delas se reduziu às pessoas de sua casa. Realmente, o impacto na saúde das crianças está sendo muito grande e ele vai ser visto futuramente, né, logo, penso eu, né, porque realmente a criança, ela começa a expressar as alterações, né, quando elas estão esgotadas mesmo, né, elas tentam mascarar, esconder ao máximo ação diária, né, e fluxo de
de sentimentos, de emoções que elas sentem, né? Então, quando realmente elas não estão suportando mais ao adoecimento, e aí é onde a família consegue perceber, né? Então, imagine para uma criança, né, com convívio escolar com os amigos, com esse diálogo, com esse convívio, com esse carinho dos amigos, ter que ficar isolada, né? Então, causa mesmo um adoecimento. Eu acho que os pais têm que estar muito próximos, têm que estar observando o tempo todo o comportamento, né, da criança, proporcionar, nem que seja de forma virtual, esse contato com os amiguinhos, né, da escola, com alguém que ela gosta muito, né, fazer uns meets, assim, para conversar, né, de alguma forma, propor alguma atividade para a criança, né, lúdica, dentro de casa mesmo, né, para que ela gaste essa energia toda que ela tem, porque as consequências para as crianças realmente são grandes danos, né, que eles não são tão, eles não transparecem tanto, né, tirar da criança essa dor que ele está sentindo, né, esse sofrimento, demanda um conhecimento muito grande do comportamento da criança, que muitas vezes só os familiares dentro de casa que conseguem perceber isso, né, mas aí cabe à família, aos pais, conversar muito com a criança, explicar a situação, né, como que está o período, e tentar fazer atividades recreativas dentro de casa, né? A criança precisa desse tempo, né? Do brincar, do conversar, né? Não dá para deixar essa criança isolada dentro do quarto, na frente de um computador ali o dia inteiro. Ela precisa ter outras interações para que ela não adoeça ainda mais. É uma questão que eu fiquei aqui pensando também, essa questão da escola, né? Não só para as crianças, como a gente também dá aula numa escola, a escola também tem um papel social super importante, né? Muitas vezes, dependendo até mais importante do que o conteúdo em si, dependendo da situação, né? E aí a gente está nesse modo virtual, tanto adultos quanto crianças, e muito se perde, né, desse convívio social, ainda que algumas escolas tenham um pouco mais de tato, né, e procurem fazer atividades também lúdicas ali, o professor de educação física, educação corporal, montam, até brinquei outro dia com um colega que parecia um buffet de festa infantil na casa, porque estava aquela barulheira, né, o professor no computador e aquele som e as crianças gritando. Então, esses momentos, assim, são muito saudáveis, né? E é importante também a gente ter tomada de decisão também pelas crianças, né? O que é um outro fator que também eu li no artigo de estresse para os pais, né? Da responsabilidade do cuidado com os filhos, né? O medo dos filhos terem a doença e o medo deles ficarem muito mal com esse isolamento. Né? Então, às vezes, eu acredito que a gente também precisa pesar até que ponto aquela atividade virtual ela é necessária, porque dependendo da escola, né, a gente percebe que as crianças estão ficando expostas muito tempo na frente de uma tela. Então, isso também é algo que a gente sabe pela neurociência que também não é algo bom para um cérebro em formação, né? Tá tão exposto à tela. Então, não sei se o Bruno ou a Josi querem falar um pouquinho sobre isso. E aí, nos despedindo aí, fazer as palavras finais e as considerações. Eu só queria comentar, assim, né, que a escola, de fato, ela tem uma importância muito grande nesse quesito, né? Para crianças e para adultos, né? Muitas vezes é um suporte emocional, né? Pela estrutura, pelos colegas, né? Mas, infelizmente, a gente tem que lembrar que no novo normal isso fica mais complicado, né? Porque você considera a questão da máscara, a questão do distanciamento, não vai poder ter aquela coisa, né, do abraço, né, da proximidade. Então, realmente, essa é uma questão que fica muito agravada, né? E aí, eu estava lendo essa semana, só fazer mais uma
uma perguntinha. Eu estava lendo essa semana sobre aquela coisa da síndrome da cabana, né? Que saiu em umas reportagens aí. E eu achei interessante, né? Porque algumas coisas eu até me identifiquei um pouquinho, né? E eu estava falando, né, que quando a gente sai de casa, às vezes até rola uma culpa, né? Você se sente culpado, às vezes, por estar saindo de casa, né? Pô, você fica aquela coisa na cabeça, pô, eu devia estar em isolamento e estou saindo de casa. E aí eu fico me perguntando quanto tempo que isso, será que a gente vai carregar essa herança por quanto tempo será, né? Fico me questionando isso. A gente se sente até muitas vezes, né, impotente, né, frente à situação, né, de se pôr em risco e de colocar alguém em risco, né. Então essa sensação é normal, é esperada, né, de todos, né, essa ansiedade, esse medo controlado, né, que não seja exacerbado. A gente se sentir assim é normal, né, é uma coisa muito desconhecida, né, e realmente, como o Marcos falou, né, não dá para negar simplesmente que é uma gripezinha, não é, né, um vírus, né, realmente desconhecido, muito potente, mas a gente tem que pensar na vantagem, se é que tem vantagem de tudo isso, né? Pensar um pouquinho, né, na vantagem de ficar em isolamento, de repente viver essa nova rotina, né? O quanto quanto as pessoas se aproximaram, né, dos familiares, né? Quantos laços foram fortalecidos, né? Quantos pais começaram a olhar melhor para os seus filhos, a conviver, quantas relações, né, foram ampliadas, quantas relações foram melhor vistas, né, com esse isolamento, né, foi uma oportunidade de autoconhecimento também, né, a gente teve, acho que um tempo para respirar e realmente se autoconhecer um pouquinho, né, conseguir organizar melhor a vida, conseguir por exemplo, eu tinha algumas pendências, consegui organizar, então a gente tem que ver um pouquinho dessas vantagens, né, que foram nos propostas, assim, impostas pela condição, né, e realmente ter a noção que nós não temos o controle total de tudo, e principalmente o controle do adoecimento ou não, né, isso não é inerente a mim. A minha condição, eu vou tomar todo o cuidado possível para não adoecer, né? Eu não vou me expor, nem quero expor minha família, né? Eu vou ter atitudes dentro da sociedade que garanta a minha saúde, da minha família e do coletivo, né? Mas eu não posso me culpar, né? Culpar por isso se eu vier a adoecer, se algum familiar meu vier a adoecer, né, porque isso realmente nós não temos controle sobre isso. É muito bem colocado isso, Josi, essa questão, né, da culpa e do controle. Eu acredito que no início da pandemia isso ficou muito chocante, assim, veio muito à tona, né? Essa negação aí que o Marcos trouxe. Também fala muito sobre isso, né? Eu não dou conta de ver o que está acontecendo, né? Eu não dou conta disso, então eu nego. Por quê? Porque justamente geralmente, né, segundo a psicanálise, quanto maior a negação, maior é o medo que está por trás disso, né? Eu não tenho estruturas para enfrentar isso que tá aí, que eu não controlo, né? E essa perda de controle, um controle totalmente ilusório, né, que a gente vai tendo em relação às nossas rotinas, a nossa vida prática, né, ela realmente toma muito espaço dentro da nossa vida, né. Então, assim, na hora que desliga o botão, a pessoa fica totalmente perdida, né, ela não sabe o que fazer, ela não... Então ela fica nessa ânsia de volta, não, precisa voltar, a gente precisa voltar. Um desespero até em alguns casos, né, a gente percebe. E aí, é um momento, assim, muito delicado mesmo da saúde mental. Eu estou pensando aqui na clínica, né, no atendimento clínico da psicologia.
a questão da máscara, né? A gente teve orientações da professora falando sobre o uso da máscara no atendimento presencial. Como isso é difícil, né? É obrigatório, os atendimentos estão muito virtuais, mas alguns presenciais. E aí a pessoa, neste momento, quando ela chora, ela tem que trocar a máscara, né? E assim, em outro ambiente. Então, na hora que a pessoa se emociona, você tem que conseguir falar para ela ir ao banheiro, tentar enxugar as lágrimas e trocar a máscara, porque a máscara molhada não tem o efeito, né? Então, assim, é um momento realmente difícil. Essa questão da respiração eu tenho praticado muito, porque isso gera uma ansiedade também, né? Da gente não poder ajudar o outro da forma que a gente gostaria, né, afetivamente, porque muitas vezes, né, a gente não tem o que dizer em alguns casos, como o caso do luto, né, uma perda, você muitas vezes não tem um argumento, não tem que argumentar com aquela pessoa, mas você pode mostrar um afeto, né, um abraço, e agora não. Então, essa dor, né, enfim, eu acredito que, assim, tentando ver pelo lado positivo, né? De alguma forma, eu acredito que é isso que você trouxe, de um autoconhecimento, de um momento de introversão, né? Que as pessoas associam muitas vezes a uma coisa negativa, né? A gente fala sobre essa ditadura da felicidade, né? Que tem que estar todo mundo sempre muito bem, né? As redes sociais estão aí para isso, né? Para a gente ficar bem na foto e ser um sucesso, case de sucesso, eu costumo brincar. E aí vem essa parada, né? E a gente olhar para a gente e refletir. E que isso pode ser muito positivo, né? Então, não é porque eu não estou sorrindo que eu não estou fazendo algo que é positivo para a minha vida, né? Então, a gente tem um imediatismo aí também, né? De querer que corra o momento mais triste e quer que a vida pare num momento feliz. E essa questão do controle, né? A vida não para. Já diria o Cazuza, né? O tempo não para. Então, o Bruno e Josi, se vocês quiserem falar alguma coisa como agradecimento, eu queria deixar aqui o nosso agradecimento em nome meu e do grupo. Muito obrigada pela noite de hoje. Eu acredito que foi muito interessante, eu gostei demais e vi alguns comentários sobre as informações, né? Então, muito, muito obrigada. Aproveitar para agradecer mesmo o convite, né? Aproveitar aí para o pessoal que também esteve presente, né? E é sempre bom, né, a gente se juntar e trocar um pouco de informação, né? Eu acho que ajuda a gente a manter a sanidade mental, né? O estudo ajuda a gente a manter a sanidade mental e a se manter atualizado também acerca de algumas coisas. Mas foi muito bom, muito proveitoso. Obrigado mesmo. Sem dúvida, Bruno. O estudo é algo que também, né? A Josi falou da música, eu acho que a música, o estudo é algo que nos ajuda a ver que a gente não tem, pode estar confinado, mas que a mente está liberta, né? Exatamente. Eu gostaria também de agradecer muito, né, a participação a todos vocês que estão aí, e assim, a tristeza é inerente a nós, né, há dias tristes, há dias felizes, né, então a gente tem que lidar com esses dias, aprender a lidar com esses dias, mas se essa angústia persistir por muitos dias, procure ajuda, né, tem vários lugares aí, se essa angústia começar a incomodar muito, procure ajuda, que tem como melhorar, tá? Mas agradeço muito a participação de todos. Obrigada. Bom, obrigada a todos, então, que estiveram aqui conosco, muito grata, achei que foi realmente muito bom, e a gente gravou essa live. A gente vai disponibilizar, provavelmente eu vou colocar no meu Instagram e também no Instagram da Anhanguera, tá bom?
Queria agradecer a todos. Muito, muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, eu também agradeço a todos.